Pare. Não mude de posição, não ajuste o som. Apenas respire o que vou te dizer agora. Você não foi sugerido a este vídeo por um mero cálculo de dados ou uma recomendação aleatória. Você foi convocado por um decreto de interrupção que paralisou o seu scroll. Você não é alguém tentando encontrar um caminho no escuro. Você é o próprio caminho escolhido pelo céu para manifestar um padrão de honra inédito. Você é o escolhido. Antes mesmo de você dar o primeiro play, o selo do seu próximo capítulo já foi rompido no tribunal celestial e a sentença de espera que pesava sobre seus dias foi revogada. Uma palavra específica foi preparada e despachada para você hoje, antes de você sequer abrir os olhos. O Pai pronunciou o seu nome no concílio secreto, e o som desse decreto é exatamente o que te trouxe até aqui agora. Fica comigo até o último segundo, porque eu vou nomear a frequência exata da sua virada e revelar o segredo hebraico de Pele. Quando eu fizer isso, o peso que está nos seus ombros entenderá que não tem mais permissão para ficar. Há algo sobre o seu plano de vida que você ainda não sabe, e eu ainda não te contei o mais importante de tudo. Fique. Nas últimas 72 horas, o silêncio no seu quarto pareceu gritar mais alto do que as suas orações, não foi? Houve aquela noite específica na semana passada em que você simplesmente parou de orar em voz alta por um momento. O cansaço de repetir palavras sem ver a colheita amadurecer transformou sua fé em um sussurro mental. Você achou que estava sendo esquecido, mas o que viveu não foi abandono. Sinta o ar à sua volta agora, nesse cômodo onde você está. Essa luz que toca as suas paredes carrega uma densidade diferente, uma urgência que você já percebeu. Existe uma pressão no seu peito, uma respiração que você acabou de prender sem notar, como se estivesse esperando por um sinal definitivo. Esse sinal chegou. Você nem admitiu isso para si mesmo ainda, mas o seu espírito já reconheceu. O que você chamou de atraso inexplicável foi, na verdade, uma contenção estratégica do Pai. Imagine o concreto que precisa de dias no escuro e na umidade para atingir a dureza máxima antes do prédio subir. Deus estava reforçando seus fundamentos no invisível para que sua estrutura emocional não colapsasse sob o peso da glória liberada nesta exata janela temporal. O seu silêncio foi, na verdade, uma fundação. A conversa que terminou em silêncio absoluto na semana passada ainda ecoa na sua mente, alimentando a voz da lógica que diz ser tarde demais para você. Mas você sabe, no fundo da sua alma, que não chegou aqui por acaso. Eu sei exatamente o que te trouxe, e sei o que foi registrado no arquivo celestial sobre sua persistência solitária quando ninguém estava olhando. Você entenderá, o arquiteto. Se isso que estou falando já está aterrissando em algum lugar real dentro de você, aperte o like gentilmente. Não faça isso como uma interação de rede social ou pelo algoritmo, e certamente não por mim. Aperte como o seu primeiro acordo silencioso de que você apareceu para o encontro que foi preparado para você nesta hora. O movimento é pequeno, mas o selo espiritual é vasto. Eu tenho algo específico para entregar em suas mãos hoje. Uma revelação que vai recontextualizar tudo o que você acreditava sobre a sua espera. A partir deste segundo, o que parecia ser uma caminhada em círculos será revelado como uma espiral de ascensão. A parte mais profunda do que tenho a te dizer ainda está por vir, e ela vai mudar o seu nome para sempre. Fique. Respira agora. Sente o peso do seu corpo onde você está sentado. Sente o ar entrando e saindo dos seus pulmões, com uma calma que você não tinha há horas. Fecha os olhos por apenas 2 segundos e perceba a pulsação no seu pescoço. O que eu vou listar agora não é uma coincidência estatística. É um diagnóstico espiritual dos seus últimos dias. O que vem a seguir vai reorganizar a forma como você lê os últimos meses da sua própria vida. O primeiro sinal é essa pressão ou formigamento que você sentiu no peito nas últimas 48 horas, sem qualquer explicação médica ou lógica. O que você chamou de ansiedade física ou cansaço acumulado era, na verdade, o seu espírito reagindo à proximidade de um decreto que já foi assinado no invisível.
O seu coração físico está apenas tentando traduzir o impacto de uma glória que o seu corpo ainda não aprendeu a carregar plenamente. O segundo sinal foi aquele nome específico do seu passado que surgiu subitamente na sua mente ou em uma notificação perdida esta semana. O que parecia ser apenas uma lembrança aleatória ou uma distração incômoda, era o céu te mostrando o contraste entre quem você era e a nova frequência que você habita agora. Aquela pessoa reapareceu apenas para confirmar que você não pertence mais àquele território nem àquela versão limitada de si mesmo. O terceiro sinal é o desinteresse súbito por algo que, até pouco tempo atrás, era sua maior ambição e ocupava todos os seus planos. O que você sentiu como uma perda de propósito ou uma desmotivação perigosa foi, na verdade, uma mudança radical de apetite espiritual promovida pelo Pai. Deus removeu o sabor das conquistas comuns para que você não se contentasse com o que é passageiro, enquanto o extraordinário de pele está sendo servido. O quarto sinal são as portas que pareciam certas e se fecharam bruscamente nas últimas semanas, deixando você sem chão, mas com uma estranha paz oculta. O que você chamou de rejeição ou fracasso retumbante foi uma rota recalibrada pelo próprio arquiteto do silêncio para te proteger. Aquelas portas não se fecharam porque você falhou, mas porque o que estava atrás delas não sobreviveria à densidade da honra que está vindo sobre a sua casa. O quinto sinal é a sensação persistente de que você está andando em círculos, enquanto todos ao seu redor parecem avançar em linha reta com facilidade. O que você sentia como uma estagnação humilhante era, na verdade, uma incubação estratégica e necessária para a sua maturidade. Deus te manteve no mesmo lugar para que você criasse raízes profundas o suficiente para sustentar a altura do prédio que Ele está prestes a levantar sobre o seu nome. Se você acabou de reconhecer pelo menos 3 desses 5 sinais e o seu espírito confirmou cada palavra sem pedir sua permissão, digite 777 nos comentários agora. Não faça isso como mera participação ou busca por engajamento. Faça como uma assinatura de pacto, um selo verbal de que você aceita o ciclo de pele na sua vida hoje. Esse número foi escolhido para este momento exato. Você também foi. Essa revelação central que estou prestes a te entregar vai dar um novo nome a cada uma dessas evidências que você acabou de identificar. Lembra da metáfora do concreto que eu te falei? Ele precisa de umidade e escuridão absoluta para endurecer antes que a estrutura possa subir. O seu processo de cura de argila está completo. A transmutação começou. A química da sua alma mudou sob pressão extrema, transformando carvão em diamante. Você ainda se olha no espelho e vê a mesma pele, a mesma expressão, mas a sua assinatura espiritual agora emite um brilho que o inimigo reconhece de longe. O ruído à sua volta está aumentando justamente porque os motores da sua decolagem atingiram a rotação máxima agora. O avião parou de taxar na pista. A inclinação da sua vida está prestes a mudar drasticamente, e o que antes era peso virará sustentação. Existe uma palavra no hebraico original que descreve exatamente o que você está atravessando agora, e quase ninguém mais carrega o significado completo dela hoje em dia. As traduções comuns esvaziaram o peso dessa revelação, mas eu vou devolvê-la para você agora, neste exato segundo. O que eu vou te contar a seguir é o código secreto do seu novo nome e o início da sua virada. Fique comigo. Existe uma palavra no hebraico original que carrega o peso exato do que você está atravessando agora, mas ela foi diluída por séculos de traduções superficiais. A palavra é pele, escrita como peleá, e se pronuncia pelé. Eu quero que você deixe esse som ecoar na sua mente agora, enquanto você respira fundo. Pelé. Não é apenas um termo, é a frequência de uma operação divina que ignora a lógica humana para estabelecer um novo padrão de honra sobre a sua vida. A maioria das pessoas que você conhece, e talvez até as traduções que você leu, dizem que pele significa apenas maravilhoso ou um milagre comum. Elas reduziram uma arquitetura cósmica a um adjetivo fofo para momentos de alegria. Mas isso é um erro profundo que impediu você de reconhecer a mão de Deus nas suas horas mais sombrias.
Se pele fosse apenas algo agradável, você não precisaria da autoridade profética para decifrá-lo no meio da sua dor mais aguda. O significado verdadeiro de pele refere-se a algo que está completamente além da compreensão. Um ato de Deus que é tão complexo, tão entrelaçado e tão estranho à razão, que a mente humana simplesmente não consegue rastrear a lógica. É a maravilha estratégica. É o plano que nasce do impossível absoluto. Quando Deus opera em pele na sua história, Ele não está apenas resolvendo um problema. Ele está criando uma solução que ninguém, nem mesmo o seu inimigo, poderia ter previsto. É exatamente aí que você está agora. Onde a sua lógica termina, onde o seu cálculo financeiro diz que a conta não fecha, e onde o seu histórico emocional diz que você deveria estar em ruínas, a assinatura de pele começa a brilhar. Você está vivendo o ciclo da maravilha que a mente não rastreia, mas que o coração, em silêncio, já começou a reconhecer. O que você chamou de caos é apenas a complexidade de um plano que é grande demais para ser visto de perto. Sinta a densidade dessa revelação agora. Se o plano de Deus para você fosse simples o suficiente para você entender cada etapa, ele seria pequeno demais para o tamanho do destino que ele codificou nas suas cicatrizes. O ciclo de pele exige que você solte o controle da compreensão para receber o peso da manifestação. O arquiteto do silêncio está movendo peças que você nem sabia que existiam no tabuleiro da sua vida, e o checkmate virá de um ângulo que você nunca imaginou. Lembre-se daquele cheiro de mofo e da frieza das paredes de pedra que envolveram José naquela cela egípcia. Ele estava no limbo profético, aquele espaço vazio entre a promessa de um sonho de infância e a realidade de uma prisão injusta. José não sabia que horas eram, não tinha acesso ao calendário e não podia ver o sol. Ele era o esquecido, o homem cujo nome tinha sido apagado da superfície da terra por aqueles que deveriam tê-lo amado. O que José viveu naquela escuridão é exatamente o que você tem experimentado nas últimas semanas. O sentimento de ser um prisioneiro do tempo, assistindo os anos passarem enquanto o seu potencial parece apodrecer em um canto esquecido. Você se sentiu descartável, sentiu que a sua fidelidade foi punida com o silêncio e que a sua integridade só te trouxe isolamento. José olhava para as mãos vazias e via a mesma coisa que você vê agora, a ausência de provas visíveis. Mas no realme invisível, a mecânica de pele já estava em movimento total, enquanto José ainda dormia no chão da prisão. Em um segundo, José era um número esquecido. No segundo seguinte, ele era o homem diante do qual uma nação inteira se ajoelharia. A mão que girou a chave daquela cela não foi uma mão humana, mas o decreto de pele que decidiu que o tempo de incubação tinha terminado. O trono não foi conquistado por esforço, mas por posicionamento estratégico no momento da maravilha. Essa mesma mão está em movimento na sua história nesta exata hora. O mesmo mecanismo que transformou o calabouço de José em um corredor para o palácio está operando nos nós cegos da sua vida agora. Onde parece que não há saída, o arquiteto está instalando uma ponte. O que você vê como um beco escuro, o céu vê como o útero onde a sua autoridade está sendo formada. O plano não mudou, ele apenas subiu de nível. Lembra da transmutação do carvão em diamante que eu mencionei? O carvão só se torna diamante sob uma pressão que destruiria qualquer outra estrutura. A química da sua alma mudou sob o peso dos últimos meses, e embora a sua pele ainda pareça a mesma, a sua assinatura espiritual agora emite um brilho de transparência que só a dor processada pode produzir. Você não é mais uma pedra comum, você é uma lente através da qual a luz de pele vai atravessar. A transparência do diamante é o que permite que a luz seja refratada em 1000 cores, e é isso que Deus está fazendo com o seu testemunho. O que era opaco e pesado está se tornando glorioso e indestrutível. A pressão não veio para te esmagar, mas para mudar a sua composição molecular para sempre. Você parou de ser combustível para o fogo dos outros e se tornou o próprio brilho que vai iluminar a sua linhagem. Isso te confere uma nova classificação no exército celestial. Você agora é um portador do mistério. Você é alguém que carrega um segredo de Deus que ainda não foi revelado ao mundo,
mas que já está operacional no seu perímetro. O seu silêncio não foi um vazio, foi um container para essa glória. Você não é apenas mais um sobrevivente. Você é um executor de propósitos que foram forjados no escuro para serem manifestados no dia da sua coroação. O seu arquivo espiritual acaba de ser atualizado com essa nova identidade enquanto você ouve estas palavras. A categoria em espera foi deletada e a classificação em prontidão de decolagem foi ativada. Você não está mais pedindo permissão para existir. Você está recebendo a autoridade para dominar o território que te foi prometido antes da fundação do mundo. O seu nome secreto começou a ressoar nos corredores da eternidade hoje. A verdade mais profunda ainda está à frente e ela tem o seu nome escrito nela de uma forma que você nunca ouviu. O que eu vou dizer a seguir vai te dar um nome que você sempre carregou, mas que nunca te contaram em voz alta. Prepare-se, porque a classificação do seu arquivo vai mudar definitivamente nos próximos minutos. Fique comigo, pois o véu está prestes a cair por completo. Fique. Eu te prometi que este momento chegaria, e ele está acontecendo agora, nesta exata fração de segundo em que seus olhos permanecem fixos e sua respiração se acalmou. O que eu revelei sobre pele não foi apenas para informar sua mente, mas para preparar o terreno para a sua investidura. O arquiteto do silêncio terminou de reforçar seus fundamentos, e agora, com a autoridade de quem viu o seu arquivo sendo atualizado no Tribunal Celestial, eu vou nomear quem você se tornou no escuro. Esta nomeação não é um título que você busca, é a identidade que você já emite, e que, a partir de hoje, mudará a forma como você caminha sobre a terra. Você é, primeiramente, um portador do mistério. Na linguagem administrativa do reino, isso significa que você foi classificado como alguém que carrega um segredo de Deus, que ainda não foi totalmente decodificado pelo mundo, mas que já está operacional no seu perímetro. Você não é mais alguém que pergunta por quê, mas alguém que guarda o para quê com uma dignidade silenciosa. Essa identidade te confere autoridade imediata para silenciar o ruído da comparação. Você não precisa mais explicar seu processo para quem não foi convidado para o seu casulo. O mistério que você carrega é a sua proteção, e a partir de agora, o invisível trabalhará a seu favor para manifestar o que você ainda não tem palavras para dizer. Em segundo lugar, receba hoje a sua classificação como executor de propósito. Você deixou de ser apenas um sonhador que espera por uma herança para se tornar o braço legal de Deus que executa decretos na sua linhagem. No hebraico de pele, o executor é aquele cujas cicatrizes se tornaram as ferramentas da sua própria colheita. Esta identidade desbloqueia protocolos de aceleração que estavam retidos. Ela autoriza você a abrir portas que a lógica dizia estarem trancadas para sempre. Você não está mais pedindo permissão para prosperar ou para ser feliz. Você está executando uma sentença de vitória que já foi assinada com o sangue do pacto. O terceiro nome que o Pai sussurra sobre você agora é Guardião do Pacto. Você foi escolhido para ser a âncora espiritual que impede que as promessas feitas aos seus antepassados se percam na negligência desta geração. O inimigo tentou apagar a sua história porque sabia que você seria aquele que reconstruiria as ruínas antigas com o óleo da honra. Como guardião, você agora tem autoridade sobre a herança da sua casa e o poder de selar as brechas por onde o devorador entrava. O que foi prometido à sua linhagem não vai morrer em você. Vai florescer com uma força que o seu passado nunca conheceu, porque você aceitou o peso de vigiar essa palavra. Aperte o botão do like mais uma vez agora. E entenda bem, não faça isso por mim nem por este canal, e muito menos pelo algoritmo desta plataforma. Faça isso como um ato de ministério, porque alguém cujo fio de fé está prestes a romper vai encontrar esta palavra de vida precisamente por causa do rastro que você acabou de deixar. O algoritmo reage ao seu acordo, mas o céu usa o seu movimento como uma ponte de misericórdia. Deixe que o seu clique seja o despacho de uma esperança que alcançará um rosto que você não conhece, mas que está na lista de Deus esta noite. A transparência do diamante
que mencionei anteriormente, atingiu agora a sua maturação total no seu espírito. O que era opaco e pesado pela pressão dos últimos meses tornou-se agora uma lente límpida que reflete a glória de Pele em cada direção da sua vida. Você parou de ser carvão. A química da sua alma foi alterada definitivamente sob o peso que você suportou em silêncio. Eu prometi que voltaria a um ponto crucial e eu vou. Mas antes, há algo crítico que você precisa entender sobre o que acontece no segundo seguinte ao receber esta nova classificação. O inimigo não ficará em silêncio diante da sua coroação. Ele vai se mover, e eu vou te mostrar exatamente como neutralizá-lo. Fique comigo. Eu te revelei a sua nova classificação no arquivo celestial, mas há algo que o inimigo fará no exato momento em que você começar a operar na autoridade de Pele. Ele não permanecerá em silêncio diante da sua coroação. Ele vai se mover para tentar interceptar a sua decolagem. Eu vou nomear agora as 3 táticas de contra-ataque e as 3 armas de defesa que o arquiteto preparou para você usar nas próximas horas. Este é o seu briefing de combate espiritual. Ouça com a gravidade de quem está sendo enviado para a linha de frente. A primeira tática que virá contra você é o ruído da comparação. O inimigo inundará a sua mente e as suas redes sociais com notícias de sucesso repentino de pessoas que você considera menos dignas ou que não trilharam o caminho de integridade que você trilhou. Ele usará essas imagens para sussurrar que você foi esquecido, gerando uma amargura que soa como a sua própria voz lógica. Mas é uma mentira. Por que eles e não eu? O vídeo era apenas uma ilusão. Nada mudou. A sua primeira arma de defesa é o silêncio estratégico. No momento em que a comparação bater à sua porta, você não comentará, não curtirá e não reagirá a nada que tente roubar a sua paz. Você usará o silêncio como um escudo de distinção, entendendo que a frequência de Pele é exclusiva e não pode ser comparada a padrões comuns. Quando você se cala diante do sucesso alheio, você declara ao invisível que a sua herança está guardada em um lugar onde o ruído da terra não alcança. A segunda tática é a memória do erro. O inimigo projetará na sua mente, com nitidez cirúrgica, o seu pior momento entre os anos de 2023 e 2024. Ele tentará te convencer de que o plano de Deus foi cancelado naquele dia e que você agora é apenas um impostor ouvindo promessas que não te pertencem. Ele quer que você sinta o peso de uma culpa que já foi processada, tentando fazer com que você abandone a sua nova identidade antes de manifestá-la. Para neutralizar isso, você usará a sua segunda arma, a declaração de sangue. Você não vai argumentar com a sua lógica ou tentar se justificar. Você abrirá a sua boca agora mesmo e declarará verbalmente para as paredes desse cômodo: o meu passado foi pago e o meu futuro foi comprado. No segundo em que você verbaliza esse selo legal, a projeção do erro se dissolve, pois ela não tem base legal para permanecer em um perímetro que foi lavado pela honra do pacto. A terceira tática é a urgência da carne. Nos próximos 3 dias, aparecerá uma pressão súbita para que você tome uma decisão financeira ou relacional importante sob o pretexto de ajudar Deus a acelerar o seu plano. Será uma emergência orquestrada, algo que parece legítimo e urgente, mas que serve apenas para te desviar do eixo de Pele. O inimigo sabe que se ele te forçar a um atalho humano, ele poderá adiar a manifestação do que é divino. A sua terceira arma é a vigília de confiança. A regra é absoluta. Você esperará 72 horas antes de dar qualquer resposta definitiva a propostas que surjam com o rótulo de urgência emocional. A consciência de que outros escolhidos estão passando por essa mesma transição agora te dará forças para resistir. Nomeie essa arma como o seu tempo de carência divina. O plano de Deus não precisa de pressa humana para ser perfeito, e o que é seu te encontrará sem que você precise forçar a porta. Se inscreva nesta transmissão agora. Não faça isso por conteúdo, não faça por entretenimento, e certamente não porque este canal precisa do seu número. Se inscreva para que a próxima instrução do Pai, preparada para a sua frequência específica, te encontre sem resistência, sem atraso
e sem que o inimigo intercepte a mensagem antes que ela chegue aos seus ouvidos. As inscrições são assinaturas no invisível. A sua acaba de ser solicitada. Assine apertando o botão, pois esse ato é registrado em lugares que registram atos eternos. Você agora está armado e o seu perímetro está sinalizado. O ruído da decolagem aumentou porque a resistência do ar é maior quando se está prestes a deixar o solo. O que você sentia como um peso insuportável era, na verdade, a gravidade tentando te segurar no território antigo. Mas a potência de Pele é superior a qualquer força de atração do seu passado. Fica comigo, pois a transição final para a sua manifestação está prestes a ser liberada. O mais profundo ainda está por vir. Fecha os teus olhos agora, onde quer que você esteja. Não importa se você está em um quarto escuro, no transporte ou caminhando. Cria um santuário ao seu redor neste exato momento. Coloca a sua mão direita sobre o seu peito, exatamente onde você sentiu aquela pressão nas últimas horas, e a sua mão esquerda aberta, como se estivesse pronta para receber algo que está sendo baixado do céu. Respira fundo, sentindo o ar preencher não apenas os seus pulmões, mas o espaço vazio que a espera deixou na sua alma. Sinta o peso do seu corpo se ancorando no agora. A luz que toca as suas paredes e o som ambiente agora se tornam o cenário para uma transação legal que está ocorrendo no seu espírito. Você não está mais apenas assistindo a um vídeo. Você entrou em uma câmara de selamento profético. A vibração da sua voz interna está mudando enquanto você se prepara para soltar o que te impediu de voar. Fica nesse silêncio comigo por um segundo, pois a liberação vai começar. Você solta agora a vergonha das escolhas erradas que fez entre 2023 e o início deste ano. Aquelas decisões que ainda fazem o seu peito apertar, como se tivessem cancelado o seu destino, são deixadas no solo de ontem. Você libera a culpa por não ter sido perfeito quando o fogo estava mais alto. Entenda que Pele não exige a sua perfeição, mas a sua rendição. O arquiteto já integrou as suas falhas no design final da sua honra e nada foi perdido. Você solta o peso de carregar a sua família inteira sozinho nas suas costas. Esse cansaço crônico de ser a única coluna que sustenta a herança de uma linhagem inteira, enquanto todos os outros parecem ignorar o pacto, é removido dos seus ombros agora. Você não foi chamado para ser o salvador da sua casa, mas a testemunha da fidelidade do Pai. Deixe que o arquiteto do silêncio assuma a fundação enquanto você apenas ocupa o seu lugar de descanso e autoridade. Você solta o medo do amanhã e a ansiedade sobre como o seu nome será restaurado diante daqueles que te caluniaram. Esse pavor que te faz acordar às 3 da manhã com o coração acelerado é uma tática de vagueza que não tem mais poder sobre o seu perímetro. Você libera a necessidade de prever o futuro porque agora você habita na frequência daquele que já preparou o banquete no final do túnel. O medo é o resíduo do carvão. O diamante não teme a luz. Você solta a necessidade obsessiva de entender cada passo do plano de Deus antes de caminhar. Você libera o vício da lógica, que tenta traduzir a maravilha de Pele em cálculos humanos e prazos terrenos. O que você chamou de caos é apenas a complexidade divina que a sua mente não consegue rastrear, mas que o seu espírito já aprovou no concílio secreto. Solte as rédeas da compreensão e aceite o mistério da estratégia que está operando nos nós cegos da sua história. Digite agora nos comentários: eu sou um escolhido e tomo posse da minha autoridade. Não escreva isso como um comentário comum ou apenas para participar desta transmissão. Escreva como o seu selo verbal, a sua assinatura legal sobre o que acabou de ser decretado sobre a sua vida. O ato de digitar essas palavras ativa a realidade que o seu coração já aceitou no invisível. Seus dedos carregam o peso do acordo que sela o seu novo perímetro agora mesmo. O céu registra o seu movimento. Eu convoco agora o portador do mistério em você. Eu chamo à frente a identidade de quem guarda os segredos do rei e opera em uma frequência que o mundo não consegue interceptar ou copiar. Ative a sua capacidade de discernir o que deve ser dito e o que deve ser guardado no casulo da sua alma.
Você não é mais alguém que busca validação externa. Você é o detentor de uma informação classificada, que o Pai manifestará no tempo certo da sua colheita. Eu chamo à frente o executor de propósito que foi forjado sob a pressão extrema dos últimos meses. Eu ativo o braço legal de Deus em você para abrir portas que a lógica dizia estarem trancadas para sempre. Você não é um sobrevivente que escapou por pouco. Você é aquele cujas cicatrizes se tornaram as ferramentas de precisão da sua própria colheita. Receba a autoridade para executar sentenças de vitória na sua linhagem e para ocupar o território que te foi prometido. Eu convoco o guardião do pacto que habita no seu espírito. Eu ativo a sua responsabilidade de ser a âncora espiritual que impede que as promessas da sua casa se percam na negligência. Você recebe hoje a visão para enxergar as brechas e o óleo para selar as rachaduras por onde o devorador tentava entrar na sua paz. A herança dos seus antepassados não vai morrer em você. Ela florescerá com uma força inédita porque você aceitou vigiar o que Deus pronunciou. Veja agora o prédio da sua vida subindo acima do solo. O concreto que ficou no escuro e na umidade atingiu a dureza necessária. A luz do Pai atravessa a sua transparência e se refrata em 1000 soluções que você nunca imaginou. A química da sua alma mudou definitivamente. Você não é mais combustível para o fogo. Você é o próprio brilho da maravilha estratégica de pele. O que era peso virou estrutura, e o que era silêncio tornou-se o hino da sua coroação. Não diga amém ainda. Fica nessa postura. Não retire a mão do peito e não desvie o seu pensamento por nada. O que acabamos de fazer foi o selamento da sua nova identidade. Mas o céu ainda tem um ato final de cobertura para realizar sobre a sua casa antes de você ser enviado para o mundo. Há algo que o Pai quer sussurrar diretamente ao seu ouvido interno agora. Fica comigo. A parte mais profunda ainda está chegando. Eu selo agora o perímetro da tua provisão financeira e do teu sustento contra todo espírito de escassez e contra o devorador que tenta roubar a tua colheita antes da hora. A partir desta hora, as tuas mãos não apenas reterão o que é teu, mas serão canais de uma prosperidade que a lógica humana não consegue explicar. Eu decreto que as janelas de pele se abrem sobre as tuas contas e negócios, trazendo recursos de lugares que o teu cálculo nunca mapeou. Eu estabeleço uma cobertura de honra sobre a tua casa e sobre cada conexão íntima que o Pai reservou para este novo tempo de manifestação. Nenhuma língua de discórdia ou semente de divisão terá permissão legal para florescer no teu solo familiar a partir de hoje, pois o muro de fogo está levantado. Eu selo os teus filhos, o teu cônjuge e a tua herança, contra o isolamento e contra o roubo da paz. A tua casa não é mais um campo de batalha, mas um quartel-general de honra. Eu coloco uma guarda de autoridade sobre a tua mente e sobre os teus pensamentos durante as horas de sono que virão nesta noite específica. Nenhuma projeção de medo ou pesadelo de derrota terá acesso ao teu território mental, pois a paz que excede o entendimento agora monta guarda no teu coração. Eu selo a tua clareza espiritual, para que você reconheça cada instrução do arquiteto no segundo em que ela for liberada. Você habita agora no descanso profundo do portador do mistério. Nós quebramos agora a tática do ruído da comparação antes que ela tente roubar a tua alegria. A tua frequência de pele é única e não aceita paralelos comuns. Nós quebramos a projeção da memória do erro sobre o teu futuro. O sangue do pacto já apagou o que o inimigo tenta projetar contra a tua nova identidade. Nós quebramos a urgência da carne que tenta te forçar a atalhos humanos. O tempo de Deus é perfeito e não precisa da tua pressa. Filho, eu vi cada noite em que você se sentiu andando em círculos, mas entenda hoje que você estava apenas criando a profundidade necessária para o que eu vou levantar agora. Aquela pressão no teu peito não era o fim. Era o meu selo de urgência, te avisando que o tempo da tua invisibilidade estratégica finalmente acabou. Eu não te esqueci naquele quarto escuro. Eu estava apenas te blindando contra o peso da glória que você ainda não podia carregar. Lembra das portas que eu fechei bruscamente e que te deixaram sem chão e em um silêncio absoluto que parecia abandono?
Elas foram o meu maior ato de amor por você, pois atrás delas havia um abismo que teria engolido o teu destino antes de Pele se manifestar. Eu troquei a tua pressa pela minha proteção e a tua lógica limitada pelo meu mistério eterno. O que pareceu rejeição humilhante foi apenas o meu redirecionamento para o lugar da tua coroação. Eu vi você orar com fervor por todos ao seu redor, enquanto a sua própria mesa permanecia vazia e o teu coração se tornava um deserto de palavras. Essa fidelidade solitária, mantida em segredo, foi o que eu usei para forjar a autoridade que você carrega hoje sobre a tua linhagem. O tempo de semear em lágrimas para os outros terminou. Agora, o arquiteto do silêncio começou a servir o banquete que tem o teu nome gravado em cada detalhe. Não se assuste com o novo apetite que eu coloquei em você ou com o desinteresse súbito pelas glórias que antes te fascinavam tanto. Eu estou apenas recalibrando os teus sentidos espirituais para que você não se contente com migalhas quando a herança de Davi está sendo liberada sobre a tua casa. Você não é mais quem você era há 3 dias, pois a química da tua alma foi definitivamente alterada pela minha presença no meio do fogo. O plano não mudou. Apenas a tua capacidade de carregá-lo aumentou através do silêncio que você suportou com dignidade. Caminha agora com a postura de quem sabe que o caminho aparecerá debaixo dos teus pés a cada passo de obediência. Eu sou o teu pai, eu sou o teu arquiteto, e a maravilha estratégica que eu comecei em você não conhecerá retrocesso. O ciclo de Pele está oficialmente aberto sobre a tua vida agora. Você está comprometido, está comissionado, está enviado. Você está comprometido, está comissionado, está enviado. Você está comprometido, está comissionado, está enviado. Não diga amém ainda. Sente-se nisso por um momento e deixe que a densidade do que foi liberado termine de preencher cada espaço vazio da tua alma. Agora, você pode dizer amém. Envie este vídeo agora para uma pessoa específica que o Pai acabou de trazer à tua mente com clareza cirúrgica. Não é para a tua lista inteira de contatos, mas para aquele rosto que apareceu no teu pensamento há poucos segundos. Alguém cuja fé ainda está de pé, mas cujas mãos estão ficando cansadas de carregar o peso do silêncio sozinho. Essa pessoa estava na lista do céu hoje também, e a mensagem de Pele chegará a ela através da tua mão. O que quer que as próximas horas reservem para você, o descanso que chega ou o silêncio que retorna, saiba que o perímetro já está operacional. O silêncio que você sente agora não é mais vazio, é a paz de quem sabe que a sentença de espera foi revogada para sempre no tribunal celestial. A transmissão terminou, mas o teu novo tempo de manifestação estratégica apenas começou. Você não é mais o mesmo que era quando apertou o play.